Oi galera, boa noite. Mais uma vez aqui, a gente está começando agora mais uma live da série Lives da Cidade do Amor. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto que está bem atual aqui na nossa cidade. É sobre o IFRJ, o Instituto Federal do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos uma unidade aqui na nossa cidade que o terreno foi doado pela prefeitura. E essa semana a Câmara dos Vereadores revogou a doação desse terreno. E por causa disso, muitos alunos se mobilizaram e nós não poderíamos ficar à parte desse assunto e mostrar que o IG Belfor Roxo apoia toda a cultura e a educação da cidade. Nós convidamos dois professores da rede do IFRJ para participar aqui dessa live com a gente. Um é o professor Elane Medeiros e o outro é o professor Rafael Argento. Nessa primeira live agora, às 18 horas, a gente começa falando com o professor Elane Medeiros e às 6h30 a gente começa a outra live com o professor Rafael Argento. Deixa eu ver se o professor Elane já está online aqui. Só esperar o professor Elane entrar e aí a gente vai falar sobre esse assunto. Do ponto de vista dos educadores da área, a importância disso para a cidade, né? Nós temos aqui uma relação que foi dos vereadores que votaram, né? E nós vamos falar sobre isso também. Falar dos vereadores que votaram a favor da revogação e os que apoiaram e os que se abstiveram também. Aqui na nossa listagem, nós tivemos os vereadores Anjinho, Neuci Praça, Marcinho, Juarez, Billy, Cristiane Guedes, Cristiane Sobreiro, Kênia, Varandão, Toninho Medeiros, Eduardo Araújo, Elvis, Jadinho, Rodrigo Gomes, Rodrigo do Povo, Tayano, Armandinho e Nuna. Esses foram os vereadores que votaram para a revogação, a favor da revogação do terreno, né? Outros vereadores que votaram a favor de manter, né, o terreno foram os vereadores Cristiano Santos e pastora Aninha. A vereadora Enira Ranúzia foi embora antes da conclusão da sessão e os vereadores Gal, Nem Colonial, Zezé da Crajubá e Telinho não compareceram, né? Fiquem de olho nesses vereadores. Se vocês são a favor da educação, devem pensar duas vezes. Nós sempre gostamos de deixar bem claro que o IG Belfor Roxo não tem nenhum viés político. Nós estamos aqui para falar de Belfor Roxo, da cidade, da história da cidade. Então a gente, se precisar, a gente vai denunciar, mas não é o nosso intuito. Não estamos fazendo politicagem aqui, de nenhuma forma, mas, acima de tudo, nós queremos o bem da nossa cidade. E perder um instituto desse é uma grande perda, né? Muitas pessoas começaram já a se formar, a se profissionalizar nesse instituto, e perder ele agora vai ser para a cidade. Vou botar só uma pausa aqui, só um minuto. Opa, voltamos. Estou esperando só o professor Elane entrar aqui, que ele ainda não entrou. Pessoal aqui, dá um alô, pessoal que está assistindo essa live com a gente. O Igor Câncer está dizendo que na campanha de defender a educação, quando chega na prática, tira a universidade da gente, é um absurdo. Mas é um lugar de história que precisa ser posto em pauta. Exatamente, Igor. Fala-se muito em educação, e quando nós temos uma oportunidade de ter uma universidade
na cidade acontece isso, né? Professor Elânio, deixa eu só ver se consigo falar, achar ele aqui. O professor Elânio entrou agora. Professor Elânio, está conseguindo nos ouvir? Tudo bem, Gil? Tudo bem. Eu comecei aqui fazendo a introdução, falando um pouco da importância do IFRJ para a cidade, né? Bem brevemente, deixar esse assunto para vocês, que são os profissionais da área, e falei sobre os vereadores. Citei os vereadores que votaram contra e a favor e os que não estavam presentes na hora da votação dessa revogação do terreno doado ao IFRJ, né? Esse aqui, quem não conhece, esse aqui é o professor Elânio Medeiros, ele é doutor em Química e ele é professor do IFRJ da unidade de Paracambi. O professor Elânio também já dirigiu uma das unidades do IFRJ, não foi, professor Elânio? Sim. Foi a unidade de São João, certo? Não, o Campus Paracambi. Vamos Paracambi mesmo, né? Isso. Beleza. Então fala pra gente um pouco sobre a importância do IFRJ para as cidades em geral, porque toda cidade quer ter um instituto desse que proporcione qualidade de ensino e ensino profissionalizante para os seus munícipes. E aí a gente vê o que está acontecendo em Belford Roxo agora. Fala um pouco pra gente sobre isso. Boa noite a todos. Obrigado, Gil, pelo convite. Parabenizar pelo site IG Belford Roxo, que traz notícias do nosso município, né? É uma iniciativa interessante, louvável. Bem, antes de ontem, a gente foi pego de surpresa que a Câmara dos Vereadores, em conjunto com o prefeito, revogou o terreno onde hoje está situado o campus de Belford Roxo, do IFRJ. Mas aí o Rafael vai entrar depois e vai falar um pouco mais sobre o campus IFRJ Belford Roxo, do qual ele faz parte. Então, respondendo a sua primeira pergunta, qual a importância do IFRJ, tem que falar da importância dos institutos federais, certo? Aí eu tenho que falar também um pouco do breve histórico, para entender como eles foram feitos, Sim. e tentar, dentro das suas concepções... Perdão, você fez uma... Não entendi? Você falou alguma coisa ou não? Não. Vou continuar. Então, dentro das suas concepções iniciais, entender a importância dos institutos federais no Brasil, né? Aí responde a sua pergunta na sociedade. Obviamente é uma pergunta complexa, pode ser olhada de vários prismas, com várias óticas, vários caminhos. Vou tentar aqui, dentro do que eu tive de experiência de 12, 13 anos de Instituto Federal, como professor, trabalhei como diretor de ensino, muitas vezes fui diretor-geral, que eu era diretor do Instituto, fui coordenador, então sempre tive, durante muito tempo, esses cargos de administração, de gestão no Instituto Federal. Então, quando eu entrei lá em 2007, não era Instituto Federal ainda, era o antigo Cefet Química Nilópolis. Por que eu estou colocando isso? Para entender que antigamente tinha o Cefet, que acho que a maioria das pessoas conhece, ou escolas técnicas federais. Então, a partir de 2008, através de uma lei, o então presidente Lula, à época, transforma os Cefet em institutos federais no Brasil inteiro. Institui-se uma política pública de expansão desses institutos federais. Então, aqui no Rio de Janeiro, você tinha o Instituto de Escola Técnica Federal de Química, que acabou virando IFRJ, que é o Instituto Federal do Rio de Janeiro. Você tinha o antigo Cefet, que era Norte Fluminense, que virou o IFF, que é o Instituto Federal Fluminense, que é o instituto que abrange os campos, que vai abranger lá Niterói, apesar que a gente tem Niterói e São Gonçalo também, acaba cruzando, mas região dos Lagos, Macaé, Campos, São Francisco de Itabapoana, acho que esse nome, eu nunca lembro o nome dessa cidade, mas acho que é essa, certo, corretamente. Então, o Instituto Federal vem como uma política pública de levar o ensino público, que antes era só concentrado nos grandes centros, você só tinha uma instituição pública, federal, no caso, com a qualidade que a instituição federal lhe confere, nos grandes centros. Aí você tem na primeira expansão, o campus que eu trabalho, Paracambi,
ele é da primeira expansão, ou seja, vai se fazer um campus em Paracambi, que é um lugar bem longe do centro. Era uma coisa até então não pensada. As escolas técnicas tinham no Brasil 70 e poucas escolas. Com a expansão da FRJ vai para 500 e poucos campos. Hoje deve estar em torno de 600 campos. Então você, com essa lei de 2008, você cria os institutos federais no Brasil inteiro. No Rio Grande do Norte, por exemplo, você tem o IFRN só. Aqui você vai ter o IFRJ, o IFF, devido à dinâmica, né, e a concentração de massa, de pessoas, você acaba tendo mais institutos. Mas, por exemplo, nosso FRJ hoje tem 12, 17, perdão, 17 campos. Tinha 12, caminhou para 17. Então, a importância, vamos lá. Primeiro você tinha ele vem quebrar com uma formação puramente técnica, né? Antigamente era uma formação puramente tecnicista, voltada para o mercado de trabalho. Ele continua dando o ensino técnico, mas agora aliado a disciplinas propedêuticas, vamos botar ali as áreas de humanas, áreas científicas, onde o aluno vai ter um ensino médio integrado, não só técnico, ele também vai ter a parte do ensino médio, onde ele vai estudar filosofia, vai estudar arte, vai estudar biologia, vai estudar a química, a qual faço parte, a matemática, que acaba sendo parte também da parte técnica. Então você vai ter toda essa formação propedêutica e depois, em conjunto, a formação técnica. Então sai de lá, a ideia é que sai de um cidadão com uma formação ampla, humana, social, científica e técnica. Antigamente era só basicamente técnica. Se forma, coisa e tal, vai para o mercado de trabalho. Então o primeiro ponto que o IFRJ que eu gosto de destacar são vários pontos. Como eu disse, não tem como falar tudo. Então vou tentar destacar os mais relevantes de uma maneira mais tranquila para todo mundo compreender. Obviamente, isso pode ser olhado por vários prismas. O segundo ponto é que o IFRJ, perdão, os institutos federais, ele tem a política de interiorização. Então, quando o Lula faz os institutos federais, ele meio que impõe, vamos começar a fazer campos em lugares onde ninguém imaginou fazer. Então, você vai encontrar Instituto Federal no Recôncavo Baiano. Você vai encontrar em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Você vai encontrar aqui no Rio de Janeiro, você vai encontrar em Engenheiro Paulo de Fronten. Onde é que você ia imaginar que ia ter uma escola técnica, né, federal ali naquele espaço? Mas passa a ter com essa política. Então, interiorizar. Antigamente a gente tinha que sair dos lugares de longe para ir para o centro estudar para conseguir uma escola técnica de qualidade, mas federal. E isso é uma Mas realidade da Baixada, né? da Baixada. É uma realidade muito Na forte Baixada. na Baixada. Segundo ponto, ele transforma esses institutos federais em dá status de universidade. Então, os institutos federais passam a fazer ensino, pesquisa, extensão, ensino médio, técnico integrado, ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, lato sensu, né, e a estrito sensu, mestrado e doutorado. Além de cursos de extensão. Então, os institutos federais no Brasil inteiro são potenciais polos de ensino de ordem médio, técnico, superior, pós-graduação. Com doutorado, nosso Instituto Federal hoje em dia já está caminhando para ter um doutorado. E a ideia é que com a expansão mestrado, já temos vários mestrados. No campus que eu trabalho, Paracambi, já tinha graduação em matemática, agora tem bacharel em engenharia mecânica. Então, já que você imagina que você teria uma engenharia mecânica no lugar da Baixada Fluminense. Na época que eu fiz vestibular, era impensável ter isso, né? Então, a segunda característica é a interiorização do ensino através da democratização do ensino, levando o ensino até onde as pessoas estavam, não impondo elas ter que sair, né? Obviamente, ainda assim, o Brasil é muito grande, a desigualdade é muito grande, não conseguiu atingir a todos. Então, esse é o segundo aspecto. E o terceiro é transformar esses pontos em ensino de graduação, pós-graduação e ensino médio técnico integrado. O quarto ponto é você trabalhar com ensino, pesquisa e extensão e, novamente, ficava relegado às grandes universidades, que geralmente estavam nos grandes centros. Se você olhar o Rio de Janeiro hoje como exemplo, você vai ter o FRJ, você vai ter a UF, que é basicamente do lado do Rio de Janeiro, que é Niterói. Então, assim, é o Grande Rio, mas o Grande Rio mesmo concentrado. Você vai ter esqueci o outro nome agora. Fica a Unirio, perdão, essa aí mesmo. E vai ter a UERJ, que é estadual, mas também é no centro.
Então você não tinha. Aí você, a única que você ia ter era a Universidade Federal Rural, que era em Seropédica, certo? Aí que era, pertencia à Baixada Fluminense. Fora isso, você não tinha. Hoje você já vai ter. E tinha o Cefet, né, o antigo Cefet Celso Turcov, que fica também do lado ali da UERJ. Então é tudo concentrado. Então essa descentralização também é um processo de democratização. E também como projeto público, você levar uma instituição dessa para um município, você está fazendo aquilo que na administração pública todo mundo sabe, você está impelindo que esse município acaba se desenvolvendo. Você leva para ali, né, uma instituição, as pessoas falam, às vezes, mas aqui não tem toda a estrutura adequada, mas não tem que ter mesmo. A ideia é que eu vou levar para ali e depois force a fazer uma estrutura e mexer com aquela cidade. O Instituto Federal, dependendo do porte dele, ele pode estar, por mês, ele pode estar injetando dinheiro nessa, mais de 2 milhões em salários, em recursos no município. Por exemplo, se aqui o de Belfort Roxo continuar, a gente não sabe como vai ser, você é um recurso direto federal sendo aplicado no município, que deixa de ter, entendeu? Então, esses 4 pontos que eu quero destacar do Instituto Federal são mais, mas são isso, mas são os que eu queria destacar para não ficar muito longo. Bom, Sim. Isso é bacana você falar sobre isso, porque muita gente não sabe. A maioria das pessoas aqui de Belfort Roxo, por experiência, não sabem que existe esse instituto em Belfort Roxo, e pouca gente sabe que ele começou dentro do CIEP e depois ele foi para esse terreno que a prefeitura doou, né? É um processo que, como você falou, não tinha uma estrutura, uma infraestrutura, e a partir do momento que teve a criação desse instituto dentro do CIEP, a, a estrutura foi criada depois, né? E lá no instituto, eu conheço algumas pessoas que fizeram um curso lá, que entraram para o mercado de trabalho a partir da sua especialização, da sua formação dentro desse instituto, né? A cidade de Belfort Roxo mesmo necessita sempre. A gente sabe que Belfort Roxo é uma cidade que não tem muitos recursos, não é uma cidade que recebe grandes investimentos, mas quando recebe investimentos dessa proporção e deixa isso escapar pelas mãos, é inaceitável que isso aconteça, né? A gente vê todas as cidades aí do interior querendo um instituto para si, para poder gerar isso, gerar educação, gerar transformação, gerar renda para a população. E Belfort tem uma instituição dessa e parece que entra numa briga contra a instituição por causa do terreno, né? Você estava falando sobre a questão da expansão dos institutos. Você saberia me dizer se como anda essa expansão nesse governo atual? Se ainda há projetos de expansão para outras unidades aqui na Baixada, por exemplo? olha, com esse atual governo, a política dele não é muito de expansão, não. Muito pelo contrário, é de retração. Se deixar, por exemplo, fosse num governo diferente, jamais aconteceria isso com o terreno. Se fosse um governo, sei lá, o governo passado, 2 governos passados, esse lance do terreno ia ser resolvido de pulo. Ia falar, mas o presidente, o ministro ia falar, não, isso vai ficar, ia dar um jeito, ia ficar. Agora, com esse presidente, pela política, pela ideologia que ele usa, a expansão está meio que travada, porque só teve forte e mais forte. Então, a expansão está meio que travada. O que já estava programado, parece que iriam fazer. Sim, Né? Porque também tem que ter uma continuidade pública, também não pode acabar com tudo. sim, Mas o que acontece é que não está acabando, mas ele está enforcando. Então, assim, você não acaba, mas você enforca. Você simplesmente não deixa, você não dá recurso para funcionar. O que estava acontecendo aqui no campo de Belfort Roxo, por exemplo, estava indo dinheiro, não sei se você sabe, eu queria que as pessoas de Belfort Roxo, que puderem saber disso, o prefeito alegando que não ia para frente o campo. Mas por que não ia para frente? Não podia fazer obra. Por que não podia fazer obra? Porque ele embargou na justiça. Então chegava às vezes recurso lá no campo e não podia fazer obra, porque não tinha a liberação. Então ficou um jogo de estrangulamento da expansão desse campo. Até a carga elétrica, que era para ser aumentada, não pôde ser aumentada, porque o prefeito não deixou. Então ele vem
como assim, arrochando, e agora ele dá o golpe final, que é junto com a Câmara, tirar o terreno. Eu não sei como é que vai ser, provavelmente vai para a esfera jurídica agora. Mas nesse governo federal que você está aludindo, a gente não pode contar com ele para nada, se for para depender desse terreno ou qualquer outra situação. A política dele agora é de contração, de retração. Eu tinha lido a nota de repúdio que o IFRJ emitiu, falando sobre isso, que eles iriam apelar para a justiça em todas as instâncias para poder ver o que poderia ser feito quanto à revogação dessa doação desse terreno, né? O Davi Eliseu aqui está dizendo que eles deram uma opção de colocar um em outro lugar, né? Tá, eles deram a opção de colocar em outro lugar. Eu imaginei que eles fossem fazer isso. Obrigado, Davi, pela pergunta. Seja bem-vindo à live. Geralmente eles fazem isso como? Pega o terreno e dá em outro lugar, mas o terreno tem que ter algumas características. Sim. Porque devido à missão do Instituto Federal, é você no futuro ter quadras de esporte. Então tem que ter um espaço. Você pode ter curso que exige laboratório. Por exemplo, o Campus Paracambi onde eu trabalho tem 25 salas. Tem outros campos que tem 20 salas. Fora laboratório, temos mais de 16 laboratórios. Ambiente tecnológico. Isso salas de aula, fora a sala administrativa. Então, é uma instituição, como o campus, que ela pode ter muito recurso e ela demanda muito espaço. E o segundo ponto, tem que ser de fácil acesso. Não adianta querer pegar um terreno e colocar lá no que eles querem dar, qualquer lugar. Passou um gato aqui. Eles querem dar em qualquer lugar, mas você tem que ter ali você tem um ônibus passando para tudo que é lugar, que liga centro de Belford Roxo, liga Nova Iguaçu, liga Caxias. Sim. Então, se qualquer aluno da Baixada Fluminense aqui irradiando por Belford Roxo, obviamente queimado vai ficar um pouco complicado, mas se você tiver aluno de São João, de Nova Iguaçu, de Mesquita, de Nilópolis, ele consegue chegar ali. Aí ele pega, quer dar um terreno em qualquer outro lugar que não tem acesso. Aí você não consegue também a democratização do ensino. Vai acontecer você mesmo em Belford Roxo, com um campo que você coloca num lugar que não tem acesso. Sim. Agora, por que ele não deixa ali? Porque geralmente os prefeitos dão o terreno o melhor que ele pode. Todos os prefeitos dão o que melhor ele tem. Aqui é o contrário. Entendeu? Todos os prefeitos fazem de tudo para conseguir dar o melhor espaço, o melhor terreno para abrigar essa instituição. E como eu disse, pode ter um curso de engenharia mecânica, pode ter um curso de mestrado, pode ter um curso de doutorado de uma instituição federal pública. Coisa que antigamente a gente só via nos grandes centros. Mas ele deu, eu não sei aonde ele deu esse terreno, tá? E provavelmente se ele deu não é tão bom igual a esse, senão ele não estaria brigando por esse. Concorda comigo? Sim, esse terreno ele já tem uma briga contra esse terreno há muitos anos, né? Não só da Tem um prefeitura, histórico desse terreno. sim, não só da prefeitura com o IFRJ, mas de muitos anos ali. Estudou-se, falou-se, especulou-se muito sobre a venda daquele terreno para uma rede de supermercados, falou-se sobre uma época de construir ali o parque de eventos da cidade, né? Sempre criou-se muita especulação porque aquele terreno ele é muito central, né? Ele fica ali localizado, para quem não conhece, ele fica na Joaquim da Costa Lima, no bairro de São Bernardo, né? Bem frente ao Fórum, ao Ministério Público, onde possivelmente, quem sabe um dia, aquela obra da prefeitura ali também termina, né? Ele seria em frente à sede da prefeitura, frente ao batalhão. É um terreno muito amplo, como você falou sobre a questão do acesso. Você consegue chegar de uma rodovia estadual, que é a Joaquim da Costa Lima, que liga de Belford Roxo, Nova Iguaçu, a Caxias, com fácil acesso a São João, pela própria Joaquim da Costa Lima, que faz divisa com a... Esqueci o nome daquela rua ali que tem perto do Automóvel Clube, né? Que liga Joaquim da Costa Lima, dá acesso de São João para cá. Então, o terreno realmente é um terreno muito bom e algum motivo muito forte, que a gente desconhece, obviamente, faz com que esse terreno não queira, a prefeitura não queira que ele continue sendo da instituição, né? O Manu está falando É cobiçado. muito. A Manu Arte está dizendo aqui que mora próximo ao campus, mas tinha muita gente na turma dela de Cordovil, Rocha Miranda, Honório, Cabuçu, etc. Então dá para ter noção que não é só moradores daqui que buscam, realmente, exatamente o que você estava falando. Moradores do entorno da Baixada Fluminense, da Baixada, de outras cidades,
do entorno de Belfort Roxo buscando essa qualificação aqui na cidade. O que é muito bom para a cidade, né? Porque atrai gente de outras cidades, então acaba gerando mais recurso e mobilidade dentro da cidade, porque faz com que a estrutura do IFRJ se amplie e a cidade se molde, né? A infraestrutura que ele está fornecendo. E, por exemplo, lá em Paracambi, gosto de dar exemplo que é um dos primeiros, eu trabalhei, é longe, mas tem alunos que moram no Recreio, tem alunos que moram em Campo Grande, tem alunos que moram em Nova Iguaçu, não é só de Paracambi, no entorno próximo e às vezes num lugar bem longe. Tem gente que vem do Rio de Janeiro para lá, porque simplesmente tem um curso que ele quer, ou às vezes ele não conseguiu passar numa grande, eu digo assim, grande no sentido, né, porque o FRJ é enorme, gigante, então são muito procuradas, acaba não passando nessas mais tradicionais, mas tem a opção de estudar numa pública que é um pouco mais longe. As dos grandes centros não adianta, porque por uma questão de dinâmica, acaba sendo mais procurado. Sendo que a gente, olhando o SISU das últimas edições, essa minha fala acaba perdendo até força, porque foi igualando. A nossa procura do nosso curso estava tão alta. Teve às vezes que a matemática foi mais procurada que na rural, por exemplo. Sim. Você acaba tendo gente migrando, ao contrário agora. Antigamente saía do interior para ir para o centro do Rio. Agora tem gente saindo mais do centro para o interior, porque a oferta de vaga ficou grande. Então acaba sendo uma opção. Até por causa dessa popularização dos institutos, né, nas regiões mais afastadas do centro, isso faz com que as pessoas queiram mais ficar próximo à sua residência do que se deslocar 2, 3 horas em 2, 3 condições para poder conseguir fazer uma faculdade, né? E a gente sabe que aqui na Baixada, principalmente Nova Iguaçu, Caxias, tem uma região muito forte de comércio, né? Então, muitas pessoas trabalham nessas regiões para poder se deslocar depois do dia inteiro de trabalho, né, para o centro do Rio para poder fazer um curso, alguma coisa, ou durante o trabalho, ou antes de ir para o trabalho, fazer essa viagem do centro de cada Baixada para o centro do Rio para estudar e voltar para a Baixada para trabalhar. Você tendo essa opção na Baixada, com certeza facilita muito a vida de todo mundo, né? E desafoga um pouco as universidades, né? É. Bem, isso mesmo. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, colocação, não sei como é que agora tem do Rafael. Só queria pedir quem puder de Belfort Roxo se sensibilizar, ficar sabendo dessa situação, fazer o tipo de pressão que puder, acaba tendo que ter uma pressão pública. A sua iniciativa já é uma dessas, até parabenizo. Obrigado. E agradeço. Quem vir esse tipo de manifestação, se puder também fazer, porque agora vai para a esfera federal. Ele só vai ceder esse terreno, porque ele tem muito desejo nesse terreno, como você já disse, a gente já falou, não se sabe os motivos, mas esse terreno já foi palco de brigas há mais de 4 anos com esse prefeito. E agora é a sensibilidade de todos para ter esse instituto, esse campus aqui. Quem não sabe, o campus estava voltado muito para o arranjo produtivo de Belfort Roxo. Belfort Roxo tem um parque moveleiro muito grande. Então, ali tinham cursos que vão ser feitos voltados para esse público também. E outros cursos que possam vir a surgir. Mas o Rafael ele vai conseguir falar melhor sobre o campo que ele trabalha. Sim. Eu estou aqui à disposição, se quiser mudar para ele ou fazer mais perguntas ou comentário. Você vê que o Igor está dizendo que ele não conseguiu falar antes, e ele queria ressaltar também a importância não só de trazer investimento para cá, mas também a potencialização do crescimento econômico e cultural daqui. Com certeza, a gente sabe que esse campus aqui de Belfort Roxo, ele tem muito dessa... Ele trabalha muito a parte de economia criativa, né? Isso. O Rafael ele vai falar bem disso. Ele é um dos professores da área de fotografia e ele é designer também, então ele está bem por dentro dessa área. Eu vou dizendo que é um ótimo ponto. Quem puder pressionar os vereadores e prefeitos, com certeza. Como eu falei no início, a gente não tem viés político, mas a gente, dentro do possível, a gente vai cobrar as autoridades quanto a isso. Então, você que votou em um desses vereadores, que a gente pode estar no início da live, vai ficar disponível para quem quiser assistir depois, pressione seu vereador, pressione o prefeito, tente entender o porquê dessa situação que está acontecendo, o porquê de tirar o FRJ dali, ao invés de facilitar, estão dificultando mais ainda o acesso à educação pública de qualidade dos cidadãos de Belfort Roxo. Eu queria deixar as considerações finais com você, professor Elânio. Antes disso, quero agradecer pela presença aqui na nossa live
A gente, dentro do possível, sempre que puder, vai estar trazendo esse tema à tona aqui e pode contar sempre com a gente na defesa do Instituto Federal aqui de Belfort Roxo. Tá bom, obrigado. A consideração final é, como eu disse, agradecer você pela iniciativa e saber que o Instituto Federal, ele, como todos os institutos federais do Rio de Janeiro, ele acaba sendo um polo de possibilidades que antes as pessoas pobres não tinham acesso, então você passa a ter acesso a coisas que você não imaginava, a cursos de extensão, a interação com a ciência, ao ensino, que antes a gente nem imaginava. Então ela acaba sendo um patrimônio público, ser defendido como isso. Público, professores geralmente são muito engajados, são muito bons na causa. Você tem ali uma pluralidade muito grande de diversidade de pensamento. Então acaba sendo um polo de resistência do pensar, da arte, da cultura, da ciência, das humanidades. Está sendo muito atacada hoje um processo de ignorância que está acontecendo. Infelizmente, existe um processo, não sei se é coordenado ou descoordenado, mas às vezes parece que tem tanta força, combina tanto, parece que é coordenado. Existe alguém coordenando um processo de ignorância. Parece que é isso, mas eu não sei se é coordenado ou descoordenado, não faço a mínima ideia. O resultado final é que a ignorância está reinando. Então, o Instituto Federal ele é um dos pilares que está ali se mantendo sólido para a pessoa se agarrar de alguma maneira, ou seja, no curso, ou seja, numa simples live, ou seja, num encarte, ou seja, num folder, onde você consegue sair desse obscurantismo que a gente está tendo da ignorância. Tá? Ontem eu estava fazendo 150 litros de álcool, preparando, né, junto com o pessoal, para doar para o Covid. Covid não, perdão, para o combate ao Covid. Né? Estamos fazendo máscaras, tem gente fazendo máscara em 3D para os hospitais, tem gente fazendo outras ações de ajuda de alunos ao entorno. Então são pontos de resistência que nós temos. Aqui, no Campo de Belfort Roxo era para ter isso. O Campo de Belfort Roxo era para estar fazendo, ali tem costura, ali tem design, era para estar produzindo, por exemplo, nesse momento, máscara para cá. Era para o prefeito entrar em contato com aquele campo e falar, olha, nós precisamos de máscara. O que vocês precisam para fazer máscara? O que vocês precisam para nos ajudar? O que vocês podem nos ajudar? E o prefeito chegar em comum acordo, preciso disso para fazer máscara. O campo está produzindo máscara com os alunos. Só dando um exemplo simples, mas pode ter coisas, a gente pode trabalhar com coisas simples, coisas complexas. Estamos tentando fazer respiradores. Um instituto criou uma patente, a USP também criou uma outra patente, para fazer respiradores a baixo custo. Nós vamos tentar reproduzir. Se a gente conseguir fazer isso, imagina um campo conseguindo reproduzir respiradores. Olha a importância disso, o impacto na sociedade. Então, o IFRJ, ele é um IFRJ, Institutos Federais, né, acabo falando do IFRJ com o Vale, ele é um pilar contra o obscurantismo que está acontecendo contra a ignorância. Então, a defesa dele é uma defesa contra essa ignorância sistemática que está acontecendo, que está vivendo. Entendeu? Tem gente falando que a Terra é plana. Entendeu? A gente está ali para dizer que ela não é plana. A gente está ali para defender o óbvio. Às vezes defende coisas complexas, mas também está para defender o óbvio. Se alguém chegar até a gente com qualquer problema, qualquer situação, a gente sempre vai tentar ajudar. Tá? As portas do Instituto Federal, quem não sabe, a biblioteca é aberta. Quem entrar, pode entrar para estudar. Quem quiser entrar para pegar algum livro, pode pegar. Então, ele é uma potencialidade que todo município tem. Tá? Então, a defesa dele é uma defesa democrática do ensino. Pronto, mesmo que você não vai estudar ali, você vai se beneficiar indiretamente como cidadão desse município, né? Ou indiretamente por um filho de parente, ou até um próprio filho, ou até a própria pessoa, né? Porque lá a gente já tem foco em EJA, ensino médio, mas tem também ensino voltado para adulto, tá? Tem curso de extensão, então a nossa faixa etária é a mais variada possível. Então é isso. Quem puder fazer o que for possível diante desse cenário, eu agradeceria muito, porque o pior de tudo é o campo perder, ter que sair dali, nem sei como é que vai ser se operar isso, vão pegar, vão expulsar todo mundo, vai quebrar aquilo ali, vai ser uma coisa que a gente nunca visto na história dos últimos 10 anos no Instituto, alguém quebrar uma instituição pública federal, vai ser algo assim vai ser até
do ponto de vista antropológico, vai ser interessante até observar como vai ser esse procedimento de arrancar dali essa instituição pública. Verdade. Tá bom? Então, aí passa a vez agora para o professor Rafael, que é lá de Belfort Roxo. E agradeço também ele ter aceitado a live e agradeço a você e a todos que viram. Beleza, vamos finalizar aqui então, professor Elânio. E aí, pessoal que está aqui acompanhando, fica aqui que eu vou encerrar com o professor Elânio. E aí, automaticamente, eu já começo com o professor Rafael. Mais uma vez, obrigado. E vou finalizar aqui.